pessoal! Hoje vamos prosseguir com os assuntos de procedimentos dermatológicos aqui no nosso programa Glamour, no quadro Saúde à Flor da Pele. Então, hoje eu vou explicar para vocês como que é realizado o preenchimento facial, quais são os nomes que atualmente existem no mercado e que conotam a esse tipo de procedimento. Quero conversar também com vocês a respeito dos riscos que temos ao realizar o preenchimento, lembrando que ele não é um procedimento isento de riscos. Por isso a necessidade de sempre procurar um profissional habilitado. Cito os dermatologistas e também os cirurgiões plásticos. Convido vocês agora para irmos até a sala de procedimento para vermos quais são os materiais, qual é o tipo de ácido hialurônico que usamos e também para entender a diferença entre agulha e cânula, que são então os dispositivos que usamos para injetar a substância dentro do nosso rosto. Vamos lá então. Vou começar explicando para vocês quais são as áreas do rosto que podemos estar aplicando o ácido hialurônico. Acompanhe aqui. Essa aqui é a figurinha que eu falei para vocês no outro programa a respeito da toxina. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo esta figura aqui. Bom, em primeiro lugar, temos olheiras. Podemos estar preenchendo as olheiras com ácido hialurônico, porém ter muito cuidado, pois é uma área que a gente tem a pele muito fina. Então, como que a gente faz esse procedimento? Usamos o ácido hialurônico mais fininho. No mercado, temos vários tipos de ácido hialurônico injetável. Não temos só aquele mais espesso, que é aquele que usamos em áreas geralmente para dar volume do rosto, que eu já vou conversar com vocês. Mas nesse caso das olheiras, usamos aquele produto bem fininho, que parece realmente um líquido. Mas dentro do corpo, ele vai dar uma leve inchadinha e dar esse volume que precisamos nas olheiras. Lembrar que nem toda olheira está apta a receber o preenchimento. Pois é. Tem olheiras que têm muita flacidez e aí não indicamos. Nesse caso, realmente está indicado a cirurgia plástica, correto? Então, cada paciente é um e cada paciente necessita um tipo de procedimento. Bom, vamos seguir. Além das olheiras, temos também a estruturação e suporte facial da região central do rosto, que a gente chama das maçãs do rosto. Lembrar que a gente pode preencher tanto a parte central, mas quanto a parte lateral. E atualmente esse procedimento é chamado de Top Model Look, correto? Que é como se a gente fizesse o malar mais delimitado, ou seja, a área do blush que fala, ele fica um pouco mais delimitado e consequentemente deixa o rosto um pouco mais fino e harmônico, correto? Vamos então para outra área. Também podemos fazer a redefinição dos contornos faciais, ou seja, preencher a mandíbula e também o queixo, correto? Nesse ponto, gostaria de conversar com vocês a respeito da harmonização facial, o que é a harmonização facial, que muitos profissionais têm conversado a respeito. A harmonização facial é o uso do ácido hialurônico, injetável, que é esse que eu estou conversando com vocês, para harmonizar o rosto, certo? Então, preencher ângulo de mandíbula, preencher a área central do rosto, preencher lábio, preencher o queixo. Só que eu gostaria de conversar com vocês que isso também não é uma receita de bolo. Cada paciente necessita o uso do preenchedor em um local, ou seja, não é um trabalho em série. Cada paciente necessita da aplicação de ácido hialurônico em um local. Eu costumo dizer que isso é uma arte, é como esculpir um rosto. Então, tomar muito cuidado com profissionais que fazem esse procedimento em série, correto? Cada paciente é um e cada paciente deve ser ressaltado, então, o que tem de mais belo, qual é a área mais bela, o que está precisando naquele rosto. E também temos o procedimento que é o queridinho, que é o preenchimento labial, correto?
O preenchimento labial, os pacientes geralmente têm um certo medo de estar realizando, porque às vezes vem aqueles lábios exagerados ou lábios que não condizem com o rosto do paciente. Mas lembrar que quando o preenchimento labial é bem feito, ele pode deixar o rosto realmente mais jovem, porque é do nosso envelhecimento a perda do volume labial. Então, por isso é tão importante a gente repor esse volume, mas lembrar sempre de ter muito cuidado na hora de realizar. Além do preenchedor labial, nós temos a reposição do bigode chinês, certo? Que a gente, na medicina, chama de sulco nasolabial, mas popularmente ele é conhecido como bigode chinês. Bom, aqui tem um aspecto muito importante. Não adianta preenchermos aqui se não repormos essa área mais central do rosto, certo? Fazer a sustentação do rosto. Então, em primeiro lugar, geralmente a gente preenche essa área central para que depois a gente faça o refinamento. Qual que é o conceito? Temos que repor as estruturas para então tapar os buracos. O bigode chinês nada mais é do que um buraco. E aí temos que repor aqui, fazer levantar a pele para que possamos então preencher essa parte de uma forma mais correta. Outra questão muito importante é, poxa, mas como que vamos aplicar o ácido hialurônico nesses compartimentos do rosto, certo? Porque a gente usa não só na pele mais superficial, quanto também em compartimentos mais profundos, como o supraósseo, né? Que a gente fala no periósteo, logo em cima do osso. Bom, para cada tipo de ácido e cada localização do rosto, a gente vai fazer a injeção de uma maneira. Gostaria de mostrar para vocês. Bom, aqui eu quero mostrar a diferença entre a agulha e a cânula, correto? Essa é a agulha. Ela tem a pontinha que a gente diz que ela fura realmente, né? Já esse outro dispositivo é a cânula. Ó, vocês podem ver, ela não fura, tá bom? A gente usa em áreas de risco, correto? Então, em áreas que a gente pode ter vasos, para a gente não injetar dentro de um vaso, e isso que é o que eu queria conversar com vocês, é a questão dos riscos que temos ao usar os preenchedores, correto? Então, a cânula a gente usa pois ela é extremamente segura. A gente vai fazer um orifício e vai entrar com ela, então, dentro do compartimento e injetar. Geralmente naqueles compartimentos que estão localizados em áreas de risco. O que são as áreas de risco? Áreas que a gente tem alguma vascularização que pode, então, estar ligada a estruturas mais nobres, como o olho ou até mesmo o sistema nervoso central. Se vocês verem, existem alguns relatos de complicações, certo? Então, fazendo o procedimento da forma adequada, com segurança, a gente então fica mais tranquilo e com menos risco de que aconteça algum problema, certo? Além disso, gostaria também de mostrar essas caixinhas para vocês. Essa é uma linha, tá? Eu não vou mostrar a marca, né? Mas a gente tem diversas linhas de preenchedores e Por que tem 4 cores, né? Porque cada uma dessa cor é um tipo de ácido hialurônico. Ou seja, vou dar o exemplo. Essa caixinha amarelinha aqui, a gente tem um ácido hialurônico bem fino, ou seja, é como se fosse uma água. A gente usa em estruturas mais superficiais, ou seja, aquelas quebras da pele, certo? A gente consegue fazer num nível bem superficial realmente da pele. Segundo, o laranjinha. Esse a gente usa para fazer olheira. Outro aspecto importante é, a gente usa na olheira a cânula, correto? Então lembra, ela não fura, correto? A gente injeta lá dentro da olheira, mas com todo o cuidado do mundo. Bom, esse mais vermelhinho é um pouquinho mais grosso, certo? Ele dá um pouquinho mais de volume, esse a gente usa no lábio, correto? E também no sulco, aqui no bigode chinês, aí vai depender da localização. E o roxo, a gente vai dar volume. Então, esse é o ácido hialurônico mais denso que temos.
é aquele que dá mais projeção. Geralmente a gente usa nessa área mais central da face para que realmente a gente consiga repor esse volume que está faltando no paciente. Para finalizar, gostaria de lembrar que o preenchimento e também a toxina botulínica podem ser realizados em qualquer época do ano, afinal são procedimentos injetáveis. Me despeço e conto com vocês no próximo programa, então. Também aguardo as ideias de vocês a respeito de assuntos que vocês tenham dúvida do mundo da dermatologia. Um super abraço e um beijo!